Fala, papaizinho, o programa Rebobinando está no ar e hoje altamente artístico, garotinho. Você não pode perder, então chame sua família, sente todo mundo no sofazinho, na cadeira, no chão, pega a almofada, pega a pipoca, a Coca-Cola, que está no ar, o meu, o seu, o nosso, o de todo The World, Rebobinando. Chama, papai. Meu filho, nesse programa a gente rebobina de tudo, a gente volta atrás para entender o start de tudo, né? E hoje a gente vai dar aquela rebobinada básica em algo altamente artístico, de primeira ponta. Um negócio que suas origens vêm lá da porção oriental da Ásia, mas foi no Brasil que suas raízes foram firmadas. Uma arte suave, suavíssima, que a gente carrega no corpo e na alma. Eu tô falando de quê? Do jiu-jitsu. O negócio ficou tão popular no mundo que hoje a gente chama de BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, e em Sergipe foi trazido por um homem brabíssimo que merece todo o nosso respeito, que a gente agora, nesse momento, vai conhecer a história. Se liga a história desse homem e quem eu tô falando é o mestre Jairo Moura, contando um pouco da sua chegada em Sergipe e a origem em geral do Jiu-Jitsu aqui em Sergipe mesmo. E pra gente conhecer como é que foi a chegada do jiu-jitsu em Sergipe, a gente tem que conhecer a chegada desse mestre, deste homem que é tão importante pro jiu-jitsu Sergipe. Mestre Jairo, seja bem-vindo ao Rebobinando. E eu queria que o senhor contasse como foi sua chegada em Sergipe. O senhor veio trazendo na bagagem, na sua mala, o jiu-jitsu desde sempre, não foi? É uma história, inclusive, por sinal, muito interessante, que muita gente não conhece, mas as pessoas da época que já gostavam, por exemplo, do esporte, muitos que já assistiram até lutas lá de Recife, né, os vale-tudos lá, que acontecia lá em Recife, Pernambuco. Aqui tinha umas emissoras, entendeu, que eles gravavam os acontecimentos lá, né. Mas vale tudo mesmo. Não, eu estou falando o seguinte, aí em detrimento disso, eu fui trazido várias vezes para fazer lutas aqui no Clube do Trabalhador, porque eu, além do jiu-jitsu, da defesa pessoal, do judô, eu me especializei também na área de vale-tudo, que na época era mais conhecido como luta livre americana, porque na época quando eu comecei, o vale-tudo no Brasil tinha sido proibido, né? Tal. Depois daquele um determinado tempo que ele voltou, mas antes era sempre chamado luta livre americana, e é realmente, ela, vamos dizer assim, era o vale-tudo em si, né? Tal. E a gente procurou, por exemplo, de desenvolver um bom trabalho, que eu cheguei, por exemplo, a lutar em vários estados. Depois que eu vim para Aracaju, e vim em 1968. E aí eu comecei as minhas primeiras aulas no Centro de Cultura Física. Aí fui expandindo, fui sendo convidado, fui convidado pelo presidente do Cotinguiba, que era uma pessoa da área de jornalismo. Aí o primeiro clube que eu iniciei as aulas. Depois eu fui convidada para lecionar no Yacht Clube de Aracaju, que é a massa da sociedade na época, né? Porque naquela época não existia praticamente quase assim, a parte social de maneira mais evoluída, mais evolutiva, né? Existia mais no iate, porque o iate geralmente ele era frequentado assim, mais pelas pessoas de melhores condições, né? Então eu além de ter lecionado no iate, eu conquistei e proporcionei à minha família já um relacionamento social bem melhor, bem evoluído, né? E como é que o senhor fazia para difundir a arte marcial naquela época? Hoje ainda é um pouco difícil, né? Mas tem internet, tem a televisão, já está popular por causa do UFC. Mas naquela época, como é que o senhor fazia para difundir a arte marcial? Mostrar... De uma certa maneira, eu até respondi essa parte. Como assim, né? Eu lecionava no Centro de Cultura Física, né? Do Centro de Cultura Física, por exemplo, houve vamos dizer assim, uma procura, entendeu? Que eu passei a ensinar em clubes, no 28PC, ensinei também na polícia civil, certo? Na área policial eu lecionei praticamente em todas aqui em Aracaju. Aí com isso houve uma grande expansão, né? Do nosso trabalho, né? Ô, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já lutei e hoje em dia a gente faz categoria com peso, vê se é amador, se é profissional. Como era na sua época? Tinha negócio de peso, tinha amador, profissional, ou era todo mundo no bolo mesmo? Não, veja bem o seguinte, na época nem tinha profissional. Era todo mundo... Por isso não compensava, né? Sim.
Quando eu cheguei mais ou menos nessa média de umas 80 lutas de Vale Tudo pelo Brasil, eu tive o privilégio, por exemplo, de começar já morando numa academia e não fazia quase outra coisa, era não ser tudo sair. Aí as pessoas da minha categoria não tinham condições de lutar comigo. Na maioria das minhas lutas eu lutava acima da minha categoria. Né? Então na minha categoria eu fui o único no Brasil. Entendeu? Aí, mas por que não? Porque eu acabei de dizer, por exemplo, eu tive esse privilégio de ser levado pelo Divino Espírito Santo para morar numa academia em Recife, Pernambuco. Como não tinha família lá, eu passei os meus 3 primeiros anos morando na própria academia. Eu já dormia no tatame, já acordava no tatame, na sala de aula, né? Então, esses 3 anos que eu passei lá, representou mais uma média de 6 anos. Então, eu tive esse privilégio de me tornar, na minha categoria, o melhor do Brasil. Assim, no sentido de não ter adversário no meu peso que tivesse condições de lutar comigo. E aí, nunca foi finalizado, senhor? Nunca foi finalizado, nunca fui nocauteado. Alguma luta que eu perdi, que eu não ganhei toda, não sei, foi uma minoria por ponto. Sim. E aí ainda pelo fato também da falta, por exemplo, de apoio, de patrocínio. O senhor teve contato com a família Gracie também, né? Na parte do jiu-jitsu, né? Eu tive contato com a família Gracie, porque o meu irmão começou em Fortaleza, que é capital do nosso estado, né? Que eu sou cearense. Tinha 7 anos na minha frente, que é o irmão mais velho, né? E ele começou numa academia lá em Fortaleza, do professor Nilo Veloso. O professor Nilo Veloso era formado, ele trabalhava no banco, mas era formado também em educação física. E ele dava aula no melhor colégio de Fortaleza, como é Lineu, qualquer coisa assim, um nome parecido assim, sabe? E o meu irmão estava na praia de Iracema, fazendo os movimentos, tal, tudo, e ele estava lá olhando assim, ó, meu irmão. Aí se aproximou e disse, olha, eu quero lhe convidar, por exemplo, para você aparecer lá na minha academia. Assim. Aí meu irmão, por exemplo, aceitou, pronto, começou lá na academia, convites, entendeu? Se fosse para pagar, ele não tinha condições, porque ele já tinha ido do sertão para Fortaleza para tentar uma condição de vida, sair da roça, né? Sim. Sair da roça, né? Então tem essa história, né? Quando nós fomos para Fortaleza e minha mãe nos colocou dentro do pau de arara, levou todo mundo para a capital, porque não tinha outra saída mesmo, minha mãe foi uma verdadeira heroína, né? E aí, por exemplo, eu passei também a conhecer a academia do Nilo Veloso, às vezes ia para lá, me encontrava com ele, aí começava assim a fazer a parte, por exemplo, já de rolamento, de movimentação de solo, mas foi pouca coisa, né? Realmente o entrosamento mesmo foi em Recife, Academia Pernambucana de Jiu-Jitsu, Rua 908, terceira andar, em Recife, Pernambuco, que eu fui levado para lá por indicação, por determinação do Divino Espírito Santo, que falou comigo em voz viva. Eita, chega a ficar deu um toque no meu ombro assim, eu senti aquele negócio estava em determinado lugar, aí senti aquele toque no ombro e a seguinte palavra, vou lhe levar para você morar na academia, para você continuar nessa vidinha, você vai passar de um anônimo.